Da paz do Senhor. Continuamos nossa viagem. Esta é a estação número 9 da nossa viagem através do mundo de missões e evangelismo. Orando por missões. Orando por missões. Vamos continuar nosso estudo das 4 igrejas do Novo Testamento: Jerusalém, Antioquia, Filipos e Filadélfia. Na lição 8, nós focalizamos sobre a igreja de Jerusalém como um modelo de uma igreja âncora. Nós vimos como começamos a construir a nossa base para a evangelização mundial, tornando-nos uma igreja âncora, através da fidelidade ao evangelismo local, em nossa própria Jerusalém. Agora, na lição 9, estaremos focalizando como ser uma igreja que ora, no padrão da igreja da Filadélfia, que era a igreja modelo de oração. Vamos rever juntos a lição número 7. A igreja de Filadélfia como uma igreja que ora. Tem algumas características importantíssimas. Uma igreja que ora sabe que Deus coloca uma porta aberta que ninguém pode fechar. A porta aberta é a abertura soberana de Deus nos corações das pessoas e nos corações das nações para a mensagem do Evangelho. Encontrar a porta que ninguém pode fechar somente é possível através da oração intercessória. Uma igreja que busca uma entrada para o trono de Deus a fim de cumprir seus propósitos missionários. Uma igreja que ora, ela leva os 24 anciãos ao redor do trono de Deus como representantes da igreja que é fiel em oração, vivendo em santidade, intercedendo pelo perdido. Uma igreja que ora sabe que Jesus nos deu as chaves do reino para o acesso ao trono. Isso nós vimos na lição número 7, na parte da igreja de Filadélfia como uma igreja que ora. Agora, a pergunta é, por que devemos ser uma igreja que ora? Nós devemos ser uma igreja que ora porque estamos envolvidos na batalha espiritual. Efésios 6, versículo 10 até o 12, diz: sede, pois, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestei-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Precisamos ser uma igreja que ora. Evangelismo não é uma questão de pessoas convincentes para fazer mudar de religiões, não. Evangelismo é combater a escuridão espiritual. Atos 16, diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinador, a qual dava grande lucro a seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, ela clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, ele já indignado, voltando-se, disse ao respeito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Evangelismo é combater a escuridão espiritual. Evangelismo exige que estejamos envolvidos numa batalha universal e espiritual. Através do evangelismo, devemos levar libertação espiritual às pessoas escravizadas espiritualmente. A libertação traz mudança nos corações. Traz mudança
nos corações das pessoas e as liberta dos espíritos demoníacos. Lucas 4:18, Jesus Cristo proclama: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Provocar libertação espiritual. Para conseguir isso, nós temos que utilizar meios espirituais. 2 Coríntios 10, versículo 3, diz: embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Nossa luta é uma luta espiritual. A oração liberta o cativo. A oração liberta o cativo. A oração e o jejum liberta da escravidão do pecado. A oração traz alegria e paz à vida das pessoas. Romanos 4:17 diz, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. A oração traz alegria e paz à vida das pessoas. Através da oração pedimos para que Deus estabeleça o seu reino na vida das pessoas. Mateus 6:10 diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração nos envolve no cumprimento da vontade de Deus. Salmo 2, versículo 7 diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança. Oração é um método de trazer libertação às pessoas. Quando confiamos somente nos métodos naturais, por exemplo, somente no evangelismo, e nós não oramos, nós só realizamos o que pode ser realizado espiritualmente. Quando confiamos no método espiritual de oração, nós realizamos o que somente Deus pode fazer por nós. A oração é um método para libertar as pessoas. Devemos orar pela colheita também. A oração nos envolve, como eu disse agora, no cumprimento da vontade de Deus. Pede-me, te darei as nações por herança. Através da oração, pedimos a Deus o cumprimento das suas promessas. Através da oração, cremos, temos fé que Deus cumprirá as suas promessas. Mateus 21 diz: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te do mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A oração liberta o cativo. A oração traz alegria e paz à vida das pessoas.
Ele chama à existência aquilo que não existia. Através da oração, pedimos para que o plano de Deus seja cumprido na vida das pessoas. A oração abre os olhos espirituais das pessoas que estão encobertos por pecados e por escravidão diabólica. Devemos orar pela colheita, mas ao mesmo tempo devemos orar pelos ceifeiros. A colheita, a Bíblia diz, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Evangelho de Mateus, capítulo 9, 37, diz: se dirigiu a seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Devemos orar pelos ceifeiros. Há tantos para ser salvos, mas tão poucos para proclamar as boas novas. Devemos pedir ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a colheita. Os cativos, eles não podem ser libertos sem que alguém leve as boas novas. Romanos 10, 14. Ele vai marcar a importância de anunciar o Evangelho a todas as nações. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? A oração liberta o coração de aqueles que desejam responder ao chamado do Senhor e são os seus escolhidos para a colheita. Alguém tem que responder ao chamado. Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Vou repetir mais uma vez. Alguém tem que responder ao chamado. Precisamos levar essa palavra que liberta pessoas. A oração liberta o coração daqueles que desejam responder ao chamado do Senhor e são os seus escolhidos para a colheita. Jesus, ele designou 12 trabalhadores, 12 apóstolos. Os 12 estavam prontos a ir, porque Jesus tinha orado por eles durante a noite inteira, antes de eles chamar os seus apóstolos. Lucas 6, 12 diz: naqueles dias, Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Jesus Cristo passou a noite em oração para nomear os seus apóstolos. Paulo e Barnabé foram enviados por Deus porque a igreja estava orando para que trabalhadores fossem enviados. Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Mas eles estavam em constante oração, orando, jejuando, e o Espírito vem e orienta eles. A igreja orou e jejuou. Deus mostrou a necessidade e Deus mostrou a resposta. Devemos orar por nós mesmos também. Devemos orar para obedecer
o chamado de Deus, obedecer o chamado de Deus. Efésios 6, 18 diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Devemos aprender a orar por nós mesmos também. Oramos pela seara, oramos pelos ceifeiros, oramos por nós mesmos. Devemos orar, nos preparando espiritualmente. Devemos orar para nós obedecermos ao chamado de Deus. Devemos orar para nos preparar espiritualmente. 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz, muito claro, se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Devemos pedir um coração puro, um coração reto, um coração santo em preparação para a proclamação das boas novas. Devemos orar para receber amor e compaixão pelas almas perdidas. Mateus 9, 36, Jesus disse, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz, eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Eu quero ler de novo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Precisamos orar para receber amor e compaixão pelas almas perdidas. Como orar? É a mesma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Mateus 6, versículo 9 ao 13, diz, portanto, vos orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Devemos orar diariamente. Diariamente. Conectados com Deus 24 horas. Você pode ter o seu tempo a sós com Deus, e precisa ter um momento específico com Ele. Mas ao longo do dia, você precisa estar conectado com Ele 24 horas ao dia. Devemos aprender a interceder. Hebreus 4:16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 7:25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Como orar? Devemos orar diariamente, devemos interceder, devemos nos envolver numa guerra espiritual.
numa guerra espiritual real. Efésios 4:11 diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Daniel é um exemplo para nós seguirmos. Daniel 9, versículo 3 diz: Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar-o com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Davi orava, buscava a Deus com oração e súplicas, com jejum. Devemos orar como vitoriosos. Devemos aprender a nos apropriar da vitória de Cristo. Colossenses 2,15 diz: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. Hebreus 2,14 diz: pois que os filhos, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos, pelo pavor da morte, estejam sujeitos à escravidão por toda a vida. Devemos aprender a orar como vitoriosos em Cristo. Hebreus 10:12 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O nosso Deus está à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Essa vitória Cristo deu para nós. Devemos aprender a orar no Espírito. Aprender a orar no Espírito. Judas 20, 23. Capítulo 1, versículo 20 até o 23. Vós, porém, amados irmãos, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Precisamos aprender a orar em Espírito. O Espírito Santo nos ajuda quando nós não sabemos como orar. Romanos 8, 23 diz: não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, versículo 26, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo que ora em nós, precisamos aprender a orar no Espírito. Aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Através da oração, Deus mostrará coisas grandes e insondáveis. Jeremias 33 diz: clama a mim, invoca-me,
e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Hoje é um tema importantíssimo. Orando por missões. Orando, contribuindo, indo. Nosso foco hoje, orando por missões. Há um modelo, segundo o modelo da igreja de Filadélfia. Uma igreja que ora. Uma igreja sabe que Deus abre essa porta que ninguém pode fechar. Uma igreja que busca a entrada para o trono de Deus, a fim de cumprir os seus propósitos missionários. Uma igreja que vive em santidade, que intercede pelo perdido. Uma igreja que sabe que Jesus nos deu as chaves do reino. Por que orar? Lembre, devemos orar. Devemos ser uma igreja que ora, porque estamos envolvidos na batalha espiritual. Uma batalha constante contra o inimigo. Através do evangelismo devemos levar libertação espiritual às pessoas. Devemos provocar libertação espiritual utilizando meios espirituais. A oração é o método de Deus para trazer libertação às pessoas. Devemos orar pela colheita, devemos orar pelos ceifeiros, devemos orar por nós mesmos. Quando oramos pela colheita, lembre que a oração nos envolve no cumprimento da vontade de Deus. A oração liberta o cativo, a oração traz alegria e paz à vida das pessoas. A oração abre os olhos espirituais das pessoas. Devemos aprender a orar pelos ceifeiros. Jesus declara: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Precisamos trabalhadores para o reino de Deus. Precisamos lembrar que através da oração as pessoas serão libertas. A oração liberta o coração daqueles que desejam responder ao chamado do Senhor. A oração apoia os trabalhadores de Deus, permite que os trabalhadores na obra de Deus possam ir em obediência ao chamado. A oração protege os trabalhadores na obra de Deus contra as investidas de Satanás. A oração protege os trabalhadores na obra de Deus, colocando uma cerca viva de proteção ao redor deles. Quero remarcar essas três coisas. A oração permite aos trabalhadores na obra de Deus irem em obediência ao chamado. A oração protege os trabalhadores na obra de Deus contra as investidas de Satanás. A oração protege os trabalhadores na obra de Deus, os ceifeiros, colocando uma cerca viva de proteção ao redor deles. Não esqueça, precisamos orar por nós mesmos. Devemos orar para nós mesmos poder responder, obedecer ao chamado de Deus. Devemos orar para nos preparar espiritualmente. Devemos pedir um coração puro, um coração reto, um coração santo, para poder proclamar as boas novas. Devemos aprender a orar para receber amor e compaixão. Orar diariamente, intercedendo por todos. Nos envolver nesta guerra espiritual, sabendo que somos vitoriosos em Cristo. Através da oração, Deus mostrará coisas grandes. Eu quero orar por você. Curva a sua cabeça. Eu oro, Senhor, este dia, para que através do Teu Espírito Santo, Tu possas impactar as nossas vidas. Impacta a vida da Tua igreja. Que nós possamos aprender a orar, orando por missões, orando pelos ceifeiros, orando pela colheita, orando por nós mesmos. E em todo momento crer que Tu estás abrindo essa porta para que pessoas sejam salvas. Estás abrindo portas para que pessoas sejam enviadas e abrindo portas para que
países, cidades inteiras possam receber o grande anúncio das boas novas. Queremos poder declarar esta unção sobre a sua vida, sobre a sua igreja. Que Deus faça da sua igreja uma igreja que ora por missões, sempre para a glória de Jesus Cristo. Nós queremos te agradecer, Senhor, em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.